Em uma noite nublada, um homem chamado Nor se dedica a desobstruir o fornecimento de água da comunidade utilizando uma pá. Na manhã seguinte, após seu trabalho árduo, a tia Estela lhe oferece o pagamento merecido. Em outro dia, durante uma intensa jornada de trabalho, Nor se destaca entre os operários, carregando vários sacos de areia simultaneamente. Ao final do expediente, ao receber seu pagamento, ele ouve ao longe uma jovem clamando por ajuda. Sem hesitar, corre em direção à caverna de onde provinha o som e se depara com uma criatura aterrorizante que está sendo combatida por alguns soldados. Há 15 anos, ao noroeste do Reino das Argilas, o pequeno Nor juntava gravetos para alimentar a fogueira que proporcionava calor à simples fazenda na qual vivia. Mesmo sendo apenas uma criança, ele foi obrigado pelas circunstâncias a agir como um adulto desde novo, já que sua mãe dependia dele devido à sua enfermidade. Depois de lhe administrar um remédio à base de ervas, ele a informa que precisa levar as cabras para a colina, enquanto ela o observa com um olhar que expressa preocupação. Mas ele garante que não ultrapassará a rocha que eles haviam combinado, para deixar sua mãe tranquila. Ele se compromete a trazer um coelho e algumas ervas para preparar uma sopa. No entanto, ela não aparenta melhorar sua saúde, apesar de todo o empenho do jovem. Ao ver sua mãe se contorcer de dor, Nor corre em busca de água, mas ela o puxa de volta, limpando uma mancha no rosto dele, lamentando profundamente por não poder estar ao lado do filho nas questões da vida. Seu desejo é que, ao menos, ele possa viver da maneira que quiser. Cumprindo sua promessa, ele prepara a sopa e avisa a mãe que está pronta. Entretanto, ao chegar com uma tigela, ele percebe que o pior ocorreu. Assim que amanhece, o garoto sepulta sua mãe no quintal, ao lado de outra lápide que ele mesmo fez com algumas pedras empilhadas e flores. As lágrimas escorrem por seu rosto ao perder alguém tão essencial, mas a determinação desse menino ultrapassava todos os limites do imaginável. Após enxugar as lágrimas, Nor continua sua rotina, dedicando-se ao trabalho na terra e às suas caças. Habitual que sustenta seu sustento mantém sua sanidade diante da terrível situação em que se encontra, mas, de certa forma, ele consegue lidar com isso com muito esforço e dedicação. Ao contrário do que se poderia esperar de uma criança da sua idade, ele ainda consegue encontrar tempo para estudar, além de realizar todas as tarefas pesadas que são exigidas dele diariamente. Na hora do jantar, ele olha para o outro lado da mesa e percebe que não há mais ninguém. Para não permitir que isso deprima, ele volta sua atenção para a tigela de comida diante dele. Certa noite, após cair enquanto tentava alcançar um livro específico que desejava, ele começa a folheá-lo e uma memória surge em sua mente. Alguns anos atrás, seu pai costumava contar-lhe uma história para ajudá-lo a dormir, sobre um aventureiro que derrotou um dragão gigante com a ajuda de seus amigos, aprendeu feitiços com um antigo mago, quebrou a maldição de uma floresta e foi recompensado com um elixir que curava qualquer enfermidade, presente do Rei da Morte. Segundo seu pai, não importa quão desafiadora a jornada seja, um aventureiro sempre levantará sua espada em combate ao mal e pela justiça. Ao ouvir essa história, os olhos do pequeno Nor brilhavam. Agora, com o conto do aventureiro em mãos, ele lembra das palavras de sua mãe sobre viver a vida que deseja. Ao amanhecer, ele coloca novas flores nos túmulos dos seus pais e anuncia que deixará a cidade pela primeira vez para se tornar um aventureiro. Então, sem rodeios, se despede e parte em uma jornada que mudará sua vida para sempre. Um pouco à frente, ele avista 2 blocos feitos de um material desconhecido em seu caminho, mas decide passar sem pensar muito nisso. Ao atravessar os blocos, ele cruza uma linha mágica que nem percebeu. Quando a noite chega, ele monta acampamento em uma parte da floresta e sente o medo que os sons noturnos dos animais lhe provocam, mas mantém-se firme, determinado a provar a si mesmo que é capaz. Após descansar e retomar seu caminho, ele avista a grandiosa cidade à distância e fica estonteado diante de sua magnitude. Ao conseguir entrar pela parte interna das muralhas, ele passeia pelo mercado, sempre com os olhos arregalados e um sorriso no rosto. Após seguir seu trajeto até o destino final, ele finalmente encontra a Guilda dos Aventureiros. No entanto, o recepcionista decepciona o entusiasmo do garoto, afirmando que aquele não era um lugar para crianças. Ele ressalta que os pais do menino ficariam preocupados. Sem hesitar, Nor responde que seus pais já estão mortos. Essa declaração chama a atenção do atendente, que tenta ajudar, explicando que os mais jovens precisam passar pela escola de treinamento real antes de se juntarem à guilda. Meses depois, desejando se tornar um deles, o garoto começa a praticar com outros alunos. Alguns deles conseguem conjurar feitiços com suas espadas de madeira e ele se esforça para fazer o mesmo, mas seu professor não demonstra muita confiança nas habilidades do novato. Até então, tudo que Nor havia conseguido aprender foi a técnica chamada parry, que consiste em desviar um ataque de maneira a proporcionar um contra-ataque ao defensor. Por isso, o professor aconselha o garoto a buscar um caminho diferente para sua vida. Dito isso, sem perder o entusiasmo, o jovem Nor bate na porta do exército real e começa um intenso treinamento para se tornar um cavaleiro. Após meses de prática, o responsável pelos novatos traz a triste notícia de que o garoto se desenvolveu muito abaixo do esperado e que continuar nesse ritmo de treinamento poderia colocar em risco sua integridade física. Novamente desapontado, ele decide tentar a sorte como caçador, mas a professora o informa que ele não possui talento para o arco. Em seguida, recorre aos ladrões profissionais, mas o tutor local ressalta que ele não é capaz de desarmar armadilhas nem de perceber a presença de inimigos ao redor. Quando tenta se tornar um mago ou feiticeiro, o mestre deixa claro que Nor só tem a habilidade de ser um isqueiro humano, conjurando uma chama inútil sem a mesma determinação de antes.
Gradualmente, Nor vai perdendo seu brilho e seu entusiasmo, sendo finalmente dispensado da guilda por não ser um clérigo capaz de curar com eficácia. Após essa série de fracassos, o rapaz retorna à guilda, sentindo-se desanimado e questionando se realmente seria capaz de se tornar um aventureiro. Contudo, em seu coração, ainda há uma pequena chama de esperança, uma determinação que insiste em não se apagar completamente. Ele se lembra de suas memórias, dos contos de seu pai e da promessa feita à sua mãe. Assim, Nor decide que, embora tenha encontrado obstáculos, não desistirá de buscar seu verdadeiro caminho e seus sonhos. Ele respira fundo, levantando a cabeça ao olhar para o futuro, pronto para enfrentar novos desafios. Surpreende o recepcionista por não ter sido aceito em nenhuma escola do reino. Sua decepção culmina na pior notícia que Nor poderia imaginar. Ele não está apto a se tornar um aventureiro. Cabisbaixo, ele deixa a cidade grande, sentindo que não é nenhum prodígio. Ao voltar para casa, cumprimenta o túmulo dos pais, decepcionado por descobrir que não possui talento para o que mais desejava na vida. Porém, fiel à sua personalidade, ele promete a si mesmo que treinará ainda mais intensamente. Acendendo seu espírito de luta, ele cria uma espada de madeira e se lembra das lições que recebeu do professor. Se você praticar um movimento repetidas vezes, pode se tornar um mestre nisso. Com essa semente de determinação plantada em seu coração, começa a treinar a única habilidade que conseguiu desenvolver durante os meses fora de casa, a clássica técnica Parry. Nor repete o gesto incansavelmente, dia e noite, aprimorando-se sozinho. O tempo passa, e um ano se vai. Ele se torna capaz de desviar de 10 espadas ao mesmo tempo, e 3 anos depois, consegue rebater 100 espadas simultaneamente. Faça chuva ou faça sol, não importa as condições, ele está sempre em treinamento. Essa incessante dedicação transforma Nor em um jovem extraordinário. Embora tenha enfrentado rejeições e dificuldades, a determinação que nasceu de sua adversidade se torna sua maior força. Ele finalmente compreende que a verdadeira aventura está em superar seus limites. E assim, com a firme convicção de que um dia se tornará o aventureiro que sempre sonhou, ele decide que a história dele está longe de acabar. Juventude de Nor foi marcada por sua dedicação incansável aos treinos. Desde cedo, ele se empenhava em praticar os mesmos movimentos repetidamente, especialmente durante as noites de treino. Aos 14 anos, ele alcançou a habilidade notável de rebater 1000 espadas de madeira, destacando-se pela sua determinação e pela maturidade mental precoce que adquiriu ao longo do tempo. No entanto, além dessa habilidade excepcional, Nor sentia que não possuía mais nada para oferecer, o que começou a pesar sobre ele cada vez mais. Em uma manhã decisiva, ele tomou uma decisão radical e anunciou aos seus pais que estava desistindo do seu sonho. Ao chegar à Guilda dos Aventureiros, ele foi recepcionado por uma nova atendente que examinou seu histórico e habilidades aprendidas. Diante do currículo fraco que apresentava, ela recomendou que Nor frequentasse novamente a escola para iniciantes. Apesar de sua relutância em repetir essa etapa, ele logo percebeu que era necessário para avançar. Nesse momento crucial, o antigo mestre da guilda reapareceu. Nor o cumprimentou respeitosamente, embora o mestre inicialmente não o reconhecesse. Após uma inspeção mais detalhada, porém, o mestre finalmente percebeu que estava diante do próprio Nor em pessoa. Eles se juntam para tomar uma bebida e lembrar dos velhos tempos. Nor passou treinando sozinho, porém só conseguiu desenvolver o Parry. O mestre então revela que há um rank abaixo do I, chamado Rank F, onde Nor poderia tentar uma vaga, mas com certas condições. Aventureiros desse nível não estão autorizados a realizar missões que envolvam mortes ou aventuras fora da cidade para coletar itens. Eles só podem aceitar trabalhos simples por um pagamento baixo, tarefas geralmente destinadas aos locais mais necessitados para garantir a comida diária. Apesar disso, Nor aceita o desafio sem hesitação, surpreendendo o mestre da guilda. Assim começam os dias do novo aventureiro, agora no Rank F, onde ele realiza trabalhos árduos por toda parte, enfrentando suas tarefas com a mesma determinação que sempre demonstrou em sua vida, seja carregando bagagens ou resgatando gatos. Nor persiste em seu objetivo, enquanto continua treinando intensamente para melhorar de vida. Do trabalho árduo, Nor adquiriu algumas novas habilidades, embora não muito poderosas, como o passo de pluma e o arremesso de pedras. Anfel, Nor segurava sua carteira de aventureiro, o que significava que ele estava realizando seu sonho, mesmo que de forma modesta. Na mente dele, isso era mais do que ele poderia esperar. Voltando ao dia em que ele se deparou com um touro monstruoso, uma criatura que ele nunca imaginou ver fora dos livros que costumava ler antes de dormir. O comandante dos soldados estava dando ordens para seus homens se moverem e cercarem um poderoso oponente, com o objetivo de proteger a garota que estava aprisionada. O oficial conseguiu cumprir essa missão, mesmo que isso tenha custado sua vida. Com apenas um golpe, o tipo de minotauro esmagou o homem, arremessando-o contra a parede. Nor tenta socorrer o comandante, mas já era tarde demais. Sua vida se esvaíra. Sem liderança diante daquele monstro, os soldados atacaram sem pensar no futuro, sendo brutalmente massacrados um após o outro. Abriu caminho para o monstro atacar a garota. Nor tenta protegê-la lançando pedras, e uma delas acerta o olho do minotauro, enfurecendo. O monstro então parte atrás de Nor para se vingar. Desviando do oponente como pode, Nor sabe que precisa usar a única habilidade que pode fazer diferença na batalha. Ele espera pelo momento certo, pronto para o touro atacar com seus chifres. É então que ele usa o Parry para repelir o ataque com sucesso, arremessando o inimigo contra o muro. No entanto, o minotauro retorna ainda mais furioso.
Nor continua usando a mesma técnica, mas sua espada começa a quebrar sob a imensa força do adversário. Apesar de encontrar uma brecha para um contra-ataque, ele não possui habilidades de ataque, forçando-o a permanecer na defensiva. Para piorar, o Minotauro volta a ameaçar a garota. Nor utiliza seu passo de pluma e golpeia com sua espada, que acaba se quebrando completamente durante o movimento. Mesmo sem se tornar um grande aventureiro, o garoto está determinado a proteger a garota a qualquer custo, em defesa dela. Afinal, como seu pai, Resgate, mesmo com a espada quebrada, Nor continua se defendendo com o Peri. Para sua surpresa, durante uma das defesas, o machado da fera é arremessado para trás e acaba cortando a cabeça dela, salvando a garota. Grata pela salvação, a garota pergunta o nome do aventureiro, mas Nor, sentindo-se insignificante, vai embora sem responder. Logo após, mais soldados chegam para resgatar Lady Lindborg, marcando o fim da batalha. Enquanto caminha pela cidade, Nor percebe que uma criatura como o Minotauro pode representar um perigo tão grande quanto um demônio. Decidindo que precisa treinar ainda mais, ele se prepara para os desafios futuros. Parte 2. Após a sangrenta batalha, os soldados recolhem os corpos dos que perderam suas vidas em nome de Lady Lindenburg, que presta homenagem aos mortos com uma oração. Nesse momento, Inês, a guarda-costas da garota, chega preocupada e pede desculpas, mas a nobre destaca que não faz sentido ter pedido uma escolta para uma missão de teste para herdar o trono. Além disso, ela mesma insistiu para não ter guarda-costas. Logo em seguida, Lord Darkin pede que a nobre volte imediatamente ao castelo, pois Lord R.Y. deseja falar com ela no castelo. Após conversar com Linderg, o Lorde analisa que o Minotauro, um demônio das profundezas do abismo, realmente estava na cidade. Nesse ponto, tanto o rei quanto Darkin concordam que há alguém por trás disso. Darkin descobriu que a fonte de poder que trouxe o monstro vem de um anel encontrado no cadáver de um mercador no campo de batalha. O mago fez uma pesquisa e descobriu que a pedra mágica deste acessório é de uma pureza incomparável, do tipo que não se encontra no mercado. Diante disso, R ressalta que os Minotauros são ameaças de nível A, e que nem mesmo os ricos deveriam ter o poder de comprar algo que possa aprisionar uma criatura dessas. Oken menciona que este anel veio do Império Mágico de Deidais, o que era esperado, dado que este reino tem o hábito de provocar o reino Clay ao prender a princesa e invocar um monstro de nível A ao mesmo tempo. Lord Rin reconhece a necessidade de ser cauteloso em relação aos próximos movimentos do inimigo. O que intriga é que Derridas nem tentou esconder os rastros de seu envolvimento, o que levanta suspeitas, pois parece que eles querem provocar o reino de Argela para iniciar uma guerra. Isso ocorre enquanto eles observam as réplicas da masmorra dos perdidos que residem lá. Quanto ao homem que salvou Lindurg, os documentos afirmam que ele derrotou o Minotauro em questão de segundos com uma única espada. Após isso, o corpo de espionagem tentou seguir o indivíduo, mas o perdeu de vista. Relatos indicam que ele desapareceu diante dos olhos de todos, como se fosse uma ilusão. Com essas informações, os lords se perguntam quem é esse misterioso indivíduo. De volta à Guilda dos Aventureiros, Nor surpreende o mestre da guilda ao retornar vivo, especialmente após a aparição de um demônio na masmorra, o que causou alvoroço por toda a vila. A criatura apareceu perto da obra ao lado da masmorra, e Nor não foi visto desde então. O mestre expressou preocupação ao Nor ao explicar que na noite anterior ele foi seguido por indivíduos estranhos, o que o levou diretamente para casa, onde ficou. O mestre perguntou por que o rosto de Nor estava tão sujo, e ele explicou que passou a manhã limpando a lama do ralo antes de vir. De qualquer forma, o mestre comentou que foi sorte o aventureiro não ter partido dessa para melhor, pois certamente não teria conseguido enfrentar um monstro de nível A. Nor sentiu-se agradecido por não ter encontrado essa criatura, já que na noite anterior ele apenas derrotou uma vaca e não teve grandes problemas. Segundo o mestre, o monstro na masmorra foi eliminado por um indivíduo desconhecido em questão de segundos, o que fez Nor perceber que há muitos indivíduos habilidosos na área. De qualquer forma, o mestre compensou o aventureiro pelo trabalho da noite anterior, até que uma jovem encapuzada chegou por trás dele e o assustou ao revelar seu rosto. Lady Linebur pediu desculpas pela intromissão, mas precisava encontrar o aventureiro, então usou sua habilidade de detecção para isso. Surpreso com a distância, Nor perguntou se ela pertencia à classe de ladrão, mas na verdade, ela era focada na classe de magos, além de possuir conhecimento básico sobre todos os 6 sistemas de habilidade. No entanto, ela achava esse conhecimento tão fundamental que sentia vergonha de falar sobre isso com ele. Nor não entendia por que alguém o veria dessa forma. Enquanto todos estavam olhando para a princesa, ela chamou o rapaz para conversar do lado de fora da guilda. Antes disso, o mestre puxou o garoto e perguntou o que ele tinha aprontado, mas Nor não achava que tinha feito algo errado, continuando o que estava falando. Linebur invocou sua barreira à prova de som para evitar bisbilhoteiros na conversa. Nos arredores da cidade, 2 soldados estavam em busca do homem misterioso que derrotou o Minotauro, mas não acreditavam que pudessem fazer melhor do que o corpo de espionagem. Nor comentou que aqueles caras estavam procurando alguém, mas Linebur respondeu que ele não precisava se preocupar, pois os 2 soldados não podiam ser vistos depois de chegarem a um acordo. Em um local mais afastado, a princesa agradeceu formalmente ao aventureiro pela sua ajuda, afirmando que ele não apenas salvou a vida dela, mas também a de inúmeras outras pessoas que seriam vítimas do monstro fora da masmorra. No entanto, Nor achava que isso era um exagero, pois na sua visão foi apenas uma pequena contribuição na luta. A princesa insistiu que o aventureiro foi decisivo, tão decisivo que ela desejava recompensá-lo de forma adequada. Além disso, levando em conta o pedido de seu próprio pai para que ela procurasse seu salvador,
ela estava determinada. Apesar de toda a insistência, Nor continuava dizendo que não precisava de mais nada da princesa, mesmo que ela destacasse seu status e a capacidade de proporcionar coisas incríveis como terras, por exemplo. Novamente, Nor recusou qualquer recompensa, deixando Lady Linebur sem palavras. Certa de que precisava dar algo em troca, a princesa chorou e prometeu não sair do seu pé até lhe dar o que ele merecia. Essa frase fez Nor lembrar de sua infância, quando ele batia à porta dos clérigos, insistindo que não sairia até ser treinado. Finalmente, concordou em encontrar o pai da garota, embora deixasse claro que não queria nada extravagante. Alegre, Linebur usou suas habilidades para escondê-los e começar a jornada. Ao chegarem à mansão Clay, Nor ficou surpreso com o tamanho da estrutura, duvidando que fosse a residência da garota, pois nunca havia visto algo tão grandioso antes. Ao ser questionado sobre seu nome pelo aventureiro, a garota se apresentou como Lady Lineb, preferindo ser chamada de Line por simplicidade. Pouco depois, Inês, sua mestra, os recebeu e perguntou pelo pai da garota. Line explicou que ele estava em uma audiência com Lord Dane, com uma expressão séria, questionou quem era o homem atrás dela. Inês explicou que era o aventureiro que havia arriscado sua vida para salvá-la na noite anterior. Enquanto Nor se perguntava se Inês era uma espécie de criada, não conseguia imaginar ela fazendo trabalhos domésticos com tanta armadura. Além disso, notava que ela claramente tinha interesse nele durante. No caminho, Inês conduzia a princesa em direção ao pai, quando outro cavaleiro apareceu diante deles, apontando uma lança para o rosto de Nor, que começou a se preocupar com a estranheza dos habitantes daquela casa. Inês pediu a Gilbert que se acalmasse, explicando que o homem era um convidado de Lady Lindenberg. Gilbert riu ironicamente, presumindo que este fosse o sujeito de quem todos estavam falando, embora ele não o visse como alguém especial. Inês pediu ao homem que parasse de ser rude e o convidou a acompanhar o grupo, pois quanto mais escolta, melhor. Enquanto isso, na audiência com o rei, Hel mostrou sua indignação com Delidas, acusando o reino de não respeitar nada, nem mesmo o pacto de não agressão que foi firmado na última reunião com o soberano daquela região. Naquela ocasião, o rei de Delidas exigiu todos os direitos de exploração da masmorra em troca do empréstimo de poder militar, mas a proposta foi recusada. O monarca prometeu que o reino de Clay pagaria por isso. Logo depois, Lin chegou, cumprimentando seu irmão e seu pai, mas é de surpresa que a jovem percebeu estar usando a capa do eremita. Ele a repreende por ter deixado o castelo novamente. Lin justifica que saiu em busca do homem que salvou sua vida. O rei presume que seja o único desconhecido na sala do trono. Nor pede desculpas por sua vestimenta e comportamento inadequados, mas o monarca não se importa com isso. Ao contrário, expressa gratidão. Ele acredita ser mais fácil conversar com quem não conhece as regras aristocráticas. Além disso, se não fosse pelo aventureiro, a princesa não estaria ali apertando sua mão. Nor aceita o agradecimento, pensando em voltar para casa para um banho, mas o rei deixa claro que deixar o jovem partir sem recompensa seria impossível, seja em dinheiro ou território. No entanto, Nor recusa qualquer recompensa, surpreendendo o rei, que menciona seus tesouros disponíveis. Na masmorra mais antiga do mundo, onde todo tipo de raridade pode ser encontrado e armazenado, segundo o soberano, Nor pode levar para casa metade dos itens estocados. Nem comenta que isso é loucura, mas Nor repete que não tem interesse no que foi oferecido, um simples obrigado já é suficiente. O monarca tenta mais uma vez persuadir ao puxar de trás do trono uma espada do seu tamanho, fazendo seu filho reclamar novamente. No entanto, o rei entende que essa arma se tornou apenas um objeto decorativo, e o plebeu faria melhor uso dela. Além disso, ninguém notaria se ele trocasse pela réplica que mandou fazer. Ao segurar a espada, Nor sente o peso daquilo e imagina que seja algo com valor inimaginável, por isso acredita que não pode levá-la para casa. Mas o rei diminui a situação, dizendo que foi apenas um item que contribui para uma jornada. Dito isso, o aventureiro aceita o presente, fortifica seu físico e maneja a espada com uma ferocidade impressionante. Mais impressionante ainda é o fato de ele conseguir segurá-la com apenas uma mão é um detalhe que o monarca menciona com alegria e admiração. Falando nisso, quanto à sua filha, o rei pessoalmente pede a Nor para ensinar Lin a ser mais forte, pois o mundo exterior está se tornando cada vez mais perigoso e ele precisa de alguém confiável para transformá-la em uma verdadeira guerreira. Nor argumenta que não tem nada a ensinar a garota e que Lin deveria escolher seu próprio tutor. O rei ri novamente e concorda com a visão do plebeu, então libera-o da reunião. No caminho para fora do palácio, Nor não pode deixar de pensar que está levando para casa um objeto de valor inestimável, apesar de o rei insistir que é apenas um souvenir. De qualquer forma, ele percebe que a espada tem exatamente a largura necessária para a limpeza na casa da tia Stella, sendo perfeita para uma limpeza eficaz. Nesse momento, Inês aborda o aventureiro e pede desculpas pela postura desconfiada que demonstrou. Diante da pessoa que salvou sua mestra, Nor, constrangido com tanta formalidade, pede à mulher que se levante. Ela ressalta que seu dever é proteger a família Clay a todo custo e quer que o convidado entenda o rigor com que as pessoas de fora são recebidas na mansão. Ela se apresenta como Ine Arnes, vice-capitã dos Cavaleiros de Couro da família Clay, anteriormente conhecida como Escudo Divino devido à sua eficiência como guarda-costas da princesa do reino, Lady Linebur. Para ela, salvar Lin é tão crucial quanto salvar sua própria vida. Impressionado com os títulos da mulher, Nor acha que não fez nada de extraordinário, mas a cavaleira garante que fará tudo ao seu alcance para ajudar o aventureiro como puder. Vendo que a recusa não é uma opção nesta casa, Nor não vê alternativa a não ser aceitar sua ajuda. Por outro lado, Inês destaca que a forma como o convidado se dirigiu ao rei é inaceitável.
Portanto, se ele retornar à sala do trono, precisa entender que as normas de conduta devem ser respeitadas diante do jovem de semblante frio. Ela pergunta o nome dele por último e fica chocada ao descobrir que ele se chama Nor. Sem revelar o motivo, a vice-capitã se despede, até que Gilbert aparece em seguida, apontando sua lança para o convidado novamente. O lanceiro desafia Nor a testar suas habilidades, fazendo-o perceber que pode não poder mais voltar para casa. Na sala de treinamento, Gilbert explica que trouxe o aventureiro para uma batalha simulada, preocupando Nor, que não tem um parceiro de treinamento há muito tempo e não sabe como agir. Chamando Nor de Senhor Herói, o lanceiro pede para o rapaz escolher a arma que quiser. Com uma espada de madeira, o visitante se prepara para iniciar o confronto sem cerimônias. Gilbert lança seu primeiro ataque com um bastão sem ponta afiada, que é facilmente desviado pelo oponente. A habilidade de Gilbert em controlar o ritmo e os movimentos refinados impressiona Nor. Apesar de, honestamente consigo mesmo, Nor não entendia como esse guerreiro poderia ser tão lento. Humildemente, ele considera que o Cavaleiro Real estava pegando leve para não constrangê-lo. Então, pede para que o oponente não se segure tanto. O lanceiro promete elevar o nível do duelo ao apertar sua lança com mais firmeza. Ele avança e cumpre sua promessa aplicando uma série de golpes com alta velocidade e precisão, ainda sem acertar o adversário. Desta vez, gotas de suor podem ser vistas no rosto de Nor, mas ele nota que Gilbert está deixando brechas ao atacar, como se provocasse um contra-ataque. O membro da Guarda Real começa a se irritar por continuar errando o alvo, mas Nor continua suspeitando que seja uma armadilha para pegá-lo desprevenido. Conforme o tempo passa e a situação persiste, Gilbert perde cada vez mais a paciência e aumenta a velocidade. Nor continua pedindo para ele elevar o nível. Ao perceber a reação constrangida do oponente, Nor começa a pensar que talvez isso fosse realmente. Nor considera que tudo isso pode ser o máximo que o outro pode fazer, levando em conta todo o treino solitário que fez, imaginando que possa ter surtido um efeito maior do que ele esperava. Irritado, Gilbert utiliza sua primeira habilidade, Túmulo do Dragão, para garantir que não sairia sem tocar seu oponente. No entanto, quando a fumaça da técnica se dissipa, Nor escapou ileso do ataque, deixando o visitante sem jeito. Ele decide se render e partir, refletindo sobre o que acabará de acontecer. Enquanto isso, na sala de treino, os presentes se questionam como aquele homem foi capaz de evitar o Túmulo do Dragão. Os soldados tentam justificar, colocando a culpa na lança sem ponta usada pelo Capitão Gilbert, que teria prejudicado a eficácia da habilidade. Mas o próprio oficial sabe o que aconteceu. Desde que começou a usar uma lança, Gilbert descobriu seu talento com ela e, em pouco tempo de prática, ganhou fama na capital real como alguém imbatível. À medida que continuava treinando e refinando suas técnicas, ele se tornava cada vez mais forte. Um dia, um ancião da vila que acompanhava os duelos clandestinos pergunta ao lanceiro o que ele achou da luta de hoje. Gilbert confessa que achou tediosa, já que nenhum oponente conseguiu realmente desafiá-lo há algum tempo. Apesar de procurar incansavelmente, não encontrava alguém à altura. Segundo rumores, os países vizinhos estavam se dirigindo para a capital em busca de riqueza e glória. O ancião sugere que talvez seja a hora de Gilbert avançar em sua carreira e retornar para se juntar aos homens que compartilham esse sonho. Sem hesitar, Gilbert retorna à capital real e se dedica a aperfeiçoar sua técnica, caçando demônios ao ouvir que guerreiros formidáveis haviam se alistado no exército. Ele desafia um por um, derrotando-os implacavelmente. No entanto, nada disso parecia ser suficiente. No fim das contas, ele ainda não encontrou um desafiante à altura, nem mesmo diante das criaturas mais terríveis da região. Cada fibra do corpo do lanceiro era impulsionada pelo desejo interminável de encontrar alguém que pudesse verdadeiramente desafiá-lo. Com o título de imbatível, ao longo do tempo esse sentimento se transformou em raiva e desprezo pelos fracos que cruzavam seu caminho. Um dia, seu instrutor abordou Gilbert e comentou sobre as pessoas o chamarem de Lança Soberana. Para Gilbert, era apenas um apelido idiota, sem desrespeitar seu professor, conhecido como Espada Soberana. O título Lança Soberana vinha da admiração popular, enquanto o instrutor sugeriu que ele enfrentasse Inês Arnes. No entanto, Gilbert não acreditava que ela seria um desafio, desejando duelar com alguém como seu próprio instrutor, que também estava cansado de treinar soldados com a mesma força que ele tinha na juventude desajeitada. Seu professor enfatizou que sua missão principal era proteger o reino e preparar os homens para isso, pois uma guerra não poderia ser vencida sozinha, por mais forte que alguém fosse. Além disso, certamente apareceria alguém que o superasse um dia. Gilbert imaginava que isso era possível e esperava que essa pessoa estivesse disposta a duelo com seus colegas. Em um ranking inferior, para escapar do tédio, Gilbert viu em Nor uma oportunidade de testemunhar com seus próprios olhos o que um homem que derrotou o Minotauro era capaz e como ele se comportava. No entanto, ao final do dia, ele percebeu que Nor agia de maneira peculiar, insistindo que não buscava títulos de glória ou terras para si, apesar de suas ações em nome do rei. Além disso, Gilbert notou a forma cortês com que Nor tratou o soberano. Sinceramente, Gilbert não viu naquele homem alguém capaz de enfrentar um demônio daquele nível. No entanto, nada apagava da mente de Gilbert o que testemunhou no duelo contra Nor. A realidade continuava a martelar em sua mente, não importando o que acontecesse, e a verdade gritava a cada momento que Gilbert nunca conseguiu tocar seu oponente durante a luta. Perto do final, quando Gilbert viu no túmulo do dragão sua chance de não sair humilhado, Nor escapou do ataque com facilidade. Assim, pela primeira vez em sua vida, Gilbert se sentiu derrotado. Para piorar a humilhação, Nor desistiu da luta para
Seria embaraçoso para o capitão diante de seus subordinados, e Gilbert sabia que esse sentimento o incomodaria até que fosse resolvido. Falando nisso, ao erguer sua espada e se retirar, Nor confirmou que os dois se encontrariam novamente. Assim que o visitante partiu, o oficial notou as rachaduras no ringue deixadas por Nor. Voltando para casa, Nor refletia que se não tivesse aprimorado seu físico e agido com leveza, não teria escapado daquele ataque surreal. Na verdade, ele acreditava que poderia ter morrido se o oponente não tivesse moderado a força do golpe. Gilbert estava ensinando a ele que o orgulho pode levar à morte, seja qual for o nome daquele cavaleiro. Até então, Nor nem se lembrava do nome dele, talvez fosse Pio Peebelt ou algo similar. Seja qual for o nome, o lanceiro mostrou a Nor que ele precisa treinar mais e se fortalecer ainda mais. Como prometido, no dia seguinte, o aventureiro usava seu presente real para limpar a força, afinal, aquilo se encaixava. Realmente, ele se encaixou como uma luva. De fato, ele deixou a vaga de limpador de força, um feito que para ele é tão digno de mérito quanto o sucesso após uma longa aventura. Essa eficiência o torna famoso na vizinhança, aumentando a demanda por seus serviços. No entanto, mesmo feliz com o sucesso de seu trabalho como limpador de força, parece que ele precisa se afastar de seu outro trabalho por enquanto. Afinal, estavam transportando o solo perto da masmorra de onde o Minotauro surgiu, então é bom ter cautela. Mesmo sendo de rank F e podendo pegar apenas alguns trabalhos, agora que terá mais tempo, a aventureira acredita que essa espada será sua aliada. Por exemplo, ele poderia usá-la para remar ou para colocar a pizza no forno, quem sabe até para assar aquele churrasco para a galera. Nor se tornaria uma celebridade. O problema é que sua habilidade com fogo está ficando para trás, especialmente considerando que seu dedo ainda parece um isqueiro humano. Mesmo depois de frequentar várias escolas, tudo que o sujeito conseguia era conjurar magias de baixo nível. No meio desses pensamentos, Linen chega de surpresa e aborda o aventureiro, lembrando do momento em que Inês o repreendeu por tratar o rei como se fosse um parceiro casual. Ele se dirige à princesa da forma mais formal possível, embora pareça um Neandertal de terno. Lin corta a formalidade e pede para ser chamada pelo apelido, além de informar que Inês revelou onde ele estava, levando-a até ali. Com isso, o garoto percebe que aquela cavaleira tem talento para descobrir o paradeiro dos outros, embora ele nunca tenha dito a ela onde estava indo. Lin então propõe ser escudeira do aventureiro, mas ele não compreende o significado da função. Ela explica que um escudeiro é alguém que cuida das tarefas diárias de outra pessoa enquanto aprende as técnicas e conhecimentos do mestre, como um aprendiz ou assistente. Sem hesitar, Nor recusa a proposta, pois acredita não ter nada para ensinar a garota, além de pensar. Nor argumenta que não precisa da ajuda da garota para nada, pois sabe fazer tudo sozinho. Lin insiste dizendo que a família dela pagaria um salário generoso para ele ser seu instrutor, mas ele não se interessa por isso. Sem ceder, a princesa diz que faria qualquer coisa pelo rapaz, mas ele é firme em sua decisão de não ser tutor dela. Diante disso, Lin quase chora, prometendo estar disposta a fazer de tudo para provar sua utilidade. Na tentativa de mostrar seu valor, Lin saca sua varinha e conjura lanças de gelo, seguidas por chamas que derretem o gelo, deixando o simples limpador de fossa assustado. Ela afirma que essa é sua habilidade mais promissora, chamada Chama do Inferno. Além disso, Lin menciona a lâmina de névoa, que corta uma árvore enorme ao meio, sem que ninguém perceba. Segundo Lin, seu instrutor, o ladrão Caril, é conhecido como Soberano das Sombras e foi quem transmitiu esse conhecimento a ela. E isso não é tudo o que Lin já demonstrou. Lin desembainha uma espada luminosa e aplica o corte divino, desta vez cortando verticalmente outra árvore, algo ainda mais impressionante. Orgulhosa, a princesa explica que essa é a técnica mais brutal de um espadachim. Apesar de tudo isso, Nor continua a recusar a garotinha. Curiosamente, ele se sente inadequado diante de tantas habilidades que a jovem demonstrou e não entende como ela pode vê-lo como um tutor. Para mostrar que não é capaz de muita coisa, ele acende seu isqueiro de dedo, dizendo que é a única magia que sabe conjurar. Frustrado ao voltar para casa, Lin reflete sobre como esse tipo de guerreiro sem talento era apenas uma lenda que os professores contavam aos alunos. No entanto, ao conhecer Nor, ela descobre que isso também acontece na vida real. Ela se lembra de quando Oaken ensinou a ela a técnica da pequena chama, aumentando o fogo e explicando como até as magias mais fracas podem se tornar mais fortes com treino. Curiosamente, Lin passou a praticar incessantemente desde então. Lin praticou incessantemente essa técnica, mas nunca conseguiu aumentar a chama. Por mais desafiadora que seja, essa magia exige muito esforço para ser desenvolvida, o que impressionou quando Nor reproduziu o feitiço, pois sua chama era maior do que a de Oaken, o maior dos magos naquele momento. Nor explicou que esse nível é básico para as outras 5 classes de habilidades, o que para ele significa que não é nada especial, mas Lin reconhece sua extraordinariedade. Assim como é notável o fato de Nor ter enfrentado o Minotauro apenas com uma simples espada, sem nunca se vangloriar de sua força. Pelo contrário, ele ajuda humildemente a comunidade. É por essa razão que Lin vê Nor como um homem forte, tanto fisicamente quanto mentalmente, capaz de viver sob seus próprios termos. Um dia, ele governará o reino ao lado de seu irmão e carregará o lema da família real Clay: aqueles com sangue real devem ser fortes. É exatamente isso que a garota almeja alcançar. Sendo ensinada por Nor pensando nisso, ela volta até ele, aventureiro, e declara que irá acompanhá-lo para onde quer que ele vá, até que ele perceba que ela transformou sua imaturidade em utilidade. Aproveitem para deixar o like e comentar no vídeo para nos incentivar a trazer mais continuações desse anime. Valeu, galera. Se cuidem.